Oi, gente, tudo bem? Olha só, resolvi fazer essa live hoje falando sobre cruzeiros marítimos. Olha esse navio, que lindo, que enorme, maravilhoso. Então, assim, para quem ainda não teve oportunidade de viajar de navio, os navios eles são como se fosse um resort. Pensa num hotel de luxo, só que em alto mar. Quase não dá para você sentir que você está em alto mar, a não ser à noite, quando eles estão navegando. Aí você sente um pouquinho mais o balanço, mas se não, durante o dia é muito mínimo, assim. Quase não dá nem para perceber que você está dentro de um navio. O legal dos navios é que tem bastante coisa inclusa. Então, normalmente já tem 5 refeições diárias inclusas, que é café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. Tem comida o dia inteiro para comer no navio, essa que é a verdade. E aí você tem também as opções de pacotes de bebidas que a gente compra junto com o pacote já. Compensa comprar sempre o pacote de bebida porque as bebidas dentro do navio são em dólares. Na verdade, tudo dentro do navio é em dólar. Então, por exemplo, ali uma bebida, uma cerveja, vamos dizer assim, ou uma água, você vai pagar em torno ali de 5 dólares, né? Se a gente for converter hoje, com o nosso câmbio tá mais de 5, então fica um valor meio salgado. Então, por isso compensa sempre adquirir o pacote de bebidas. Os navios é como se fosse um resort, então tem muita coisa para fazer. Tem karaokê, tem festa na piscina, tem aula de dança, tem brincadeiras, bingo, teatro, shows, toda noite tem shows, toda noite tem festa na boate, tem os shows à noite são shows no teatro, né? São espetáculos mesmo, então são sempre muito legais, assim. Então viajar de navio é sempre muito, muito gostoso. Tem várias piscinas, tem jacuzzi, tem a parte do cassino também. O cassino é bem legal, só que o cassino aí você tem que pagar lá para você brincar, mas tem roleta, é cassino igual esses que aparecem em filme mesmo. Então é bem legal viajar de navio. Para quem ainda não teve oportunidade, eu já deixo a dica para você aí agora que já tá melhorando as coisas, já planejar sua viagem de navio porque vale super a pena, tá? E também, como você tem tudo incluso dentro do navio, se torna muito fácil. Você não precisa sair e fazer vários passeios e decidir onde você vai comer, o que você vai fazer, toda aquela coisa. Então, se torna muito mais confortável, vamos dizer assim, né? Você já tem ali os locais das refeições e tal. Então, é bem gostoso de viajar de navio. E aí você pode escolher entre as cabines, tem a cabine interna, a cabine externa e a externa com varanda e suítes também, né? Tem algumas opções com suítes. A diferença entre as cabines é a seguinte: a cabine interna é como se fosse um quarto à noite, então só tem a luz artificial só. A cabine externa é como se fosse um quarto de dia, então tem ali uma janelinha fechada, né? Mas tem uma luz natural, essa é a diferença. E a cabine externa com varanda, aí tem a varandinha lá fora, mesmo que é igual um quarto com varanda, então é bem mais confortável. Você pode ficar sentadinho ali para olhar o mar. Eu recomendo, eu acho que assim, depende do perfil do passageiro e do tipo de viagem para você poder indicar uma cabine ou outra, tá? Mas tem algumas peculiaridades também que eu acho super importante na hora de você fazer uma venda de navio ou na hora de você escolher para fazer a sua viagem de navio. Que é, primeira coisa, se é a primeira viagem que você está fazendo de navio, é muito importante você escolher a localização da sua cabine. Porque assim, você pode ficar, se você ficar muito nas pontas, né, que é na polpa ou na proa do navio, o navio ele vai balançar muito, ele vai balançar mais, então você vai sentir, pode ficar desconfortável, né? Aí se você ficar mais no meio, por isso que eu sempre recomendo que escolham cabines que estejam mais no meio do navio. Essas cabines elas vão estar numa localização melhor, então vai balançar menos, se torna mais agradável para quem nunca viajou de cruzeiro, tá? Lembrando que os navios eles são muito grandes, então é imperceptível quase o balanço do navio, você quase não sente, você só sente mesmo à noite quando ele está navegando, que aí ele vai um pouquinho mais rápido e balança um pouco mais. Mas durante o dia, assim, é muito sutil assim o balanço.
Claro que daí, se você ficar nessas localizações que eu te falei, mais nas pontas, você vai sentir um pouquinho mais. Então, sempre recomendo ficar, principalmente para quem for viajar a primeira vez de navio, ficar mais no centro, ali na parte mais central do navio, que é melhor. Outra dica bacana também para vocês é assim, escolham cabines mais próximos dos elevadores também. Porque esses navios, eles são muito grandes, então são aqueles corredores de cabines enorme, assim, enorme. Então você tem que andar quase 2 quilômetros para chegar na tua cabine. É bem grande, são gigantes, assim. E aí pensa, depois da festa, depois você já bebeu todas ali, para você achar a tua cabine de volta, demora um pouco, quase que você tem que acionar um GPS. Então, gente, é bem importante pensar aí nessa questão da localização da cabine, né? Estar um pouco mais próximo de elevadores ajuda, das escadas ajuda bastante. Quem vai com criança também é legal pensar nessa localização. Quando é terceira idade, né? Para quem aí trabalha com terceira idade também é bacana você indicar sempre uma localização melhor para o seu cliente. Né? E aí, assim, as refeições, gente, normalmente nos navios tem, por exemplo, de 3 a 4, bom, até mais restaurantes. Então, cada restaurante, normalmente tem os da piscina que tem café da manhã, almoço e jantar, e tem os outros que tem serviços à la carte e tem os especialidades, igual quando a gente vai num resort, aí num hotel, que tem os restaurantes especialidades, é a mesma coisa dentro do navio. Esses que tem serviço à la carte, eles são para todos, né? É disponibilizado para todos, você não precisa reservar, mas eles já deixam mais ou menos pré-definido o teu horário de jantar ali. A gente escolhe sempre se é o primeiro turno ou o segundo turno. O que quer dizer isso? Primeiro turno são aquelas pessoas que comem um pouco mais cedo. Normalmente ele vai ali das 7 até as 8h30 da noite. O segundo turno são pessoas que comem um pouco mais tarde, então a partir das 8h30 da noite. 8h30 até 9h30, mais ou menos. E aí vai estar um lugar lá reservado para você. Uma mesinha vai estar reservada lá para você, com o seu nome, no horário do turno do jantar que você escolheu. E todas as noites no navio vai ser sempre o mesmo garçom que vai te atender. E isso é bem legal porque eles já separam também pela questão... pela questão ali da língua, né? Então, se por exemplo você é brasileiro, você está fazendo uma viagem de navio internacional, com certeza eles vão colocar algum garçom que fale português ou um portunhol, vamos dizer assim, né? Mas alguém que consiga se comunicar com você. Se você é argentino, se você é de um país que fala espanhol, eles vão encontrar alguém que fala espanhol e vão colocar ali para te servir. Então, é super cômodo, confortável viajar de navio. Tem todos esses detalhezinhos que normalmente quando você faz uma viagem internacional você tem que se preocupar. Dentro do navio não precisa. Até mesmo o próprio camareiro ou camareira ali da tua cabine, que vai arrumar a tua cabine todos os dias, sempre vai ser também a mesma pessoa e sempre vai ser uma pessoa que fale a língua do seu país, no caso o nosso português. Então, assim, tem vários detalhes que é bacana viajar de navio por conta disso, porque você não precisa se preocupar com todas essas coisas. Uma outra coisa legal também é que, assim, dentro do navio, você não usa dinheiro. Quando você entra, você faz seu check-in e você deixa o teu cartão de crédito ali já autorizado para ele descontar em algum serviço seu. Então, por exemplo, tudo que você vai consumir dentro do navio, você vai utilizar somente o cartão que eles vão te dar, que é o cartão do navio, que vai ter um código lá. Então, você vai pegar uma bebida, vai pegar alguma coisa, eles já vão passar e você paga na hora do check-out. Quando você fizer o seu check-out, vai estar o seu cartão lá autorizado ou o depósito, o valor que você já deixou pré-definido ali para pagar suas despesas durante o período da tua viagem. Então, aí eles vão te dar um relatório para você conferir ali as despesas que você teve, você confere e você efetua o pagamento, tá? Dos gastos que você teve dentro do navio. Dentro do navio tem bastante coisa para fazer e também tem lojas, tem salão de cabeleireiro, tem spa. Então tem algumas coisas, alguns serviços que você também pode consumir ali.
O pessoal normalmente compra souvenirs para levar, tem sempre umas bebidas bem baratas, né, sem impostos, tal. Então tem loja de perfume, também perfumes sem impostos, perfumes importados. Então a galera sempre compra bastante. Coisas dentro do navio e acerta tudo no final, no check-out ali, quando você for desembarcar. Aí lembrando que assim, gente, as rotas de navio normalmente são assim, você sai aqui no caso nosso Brasil, a gente embarca sempre ou é em Santos, a maioria dos embarques saem de Santos, tem algumas opções aqui a parte do sul de Itajaí, tem algumas opções ali de Recife, também em Salvador. Mas assim, a rota brasileira, e no Rio também, né? Mas a rota brasileira, o mais comum é você sair de Santos. E aí, é assim, o navio, ele navega à noite, e daí ele para num ponto, de acordo com o roteiro dele, ele para num ponto ali específico para você fazer o passeio. Então, por exemplo, o navio vai de Santos até o Rio. Então, ele navega à noite, para no Rio de manhã, você pode desembarcar, fazer passeio, você pode comprar esse passeio dentro do próprio navio, ou você pode comprar fora do navio e fazer esse passeio durante a cidade, dentro da cidade, naquele período. Então, por exemplo, o navio ele para 8 horas da manhã, ali no Rio, vamos dizer. Aí eles vão avisar você, o navio vai sair de volta, todos têm que estar a bordo de volta às 5 da tarde. Então você sai, faz os passeios que você quiser fazer, volta para almoçar se você quiser, sai de novo, como você preferir, e daí você volta antes daquele horário, naquele horário estipulado, né, para você poder embarcar no navio. E aí ele vai navegar à noite de novo e vai parar no próximo ponto. Normalmente, por exemplo, ele sai do Rio e vai para Búzios, um exemplo. Então ele vai navegar à noite, de manhã você vai chegar em Búzios. Aí quando você chegar em Búzios, você vai, mesma coisa, você pode comprar o passeio dentro do navio ou você pode sair fazer os seus passeios por conta mesmo ali em terra. Fazendo os passeios, retorna para o navio no horário ali que eles vão avisar você, para você entrar, e é o mesmo processo. Ai, Kelly, eu já conheço o Rio, eu não quero sair. Eu tô falando do Rio, gente, mas aqui pode ser qualquer outra rota. Pode ser na Argentina, pode ser no Caribe. Qualquer outra rota é o mesmo processo. Ele navega à noite, para de manhã em terra e você vai fazer os passeios que você deseja. Aí, por exemplo, de repente parou em algum lugar que você não quer descer, você não precisa descer, você pode ficar dentro do navio. Dentro do navio vai acontecer as atividades da mesma forma. Eles deixam todos os dias um jornalzinho com as atividades daquele dia embaixo da tua cabine. Aí você vai saber, vai ter lá 9 horas aula de dança, brincadeira na piscina, almoço temático, sei lá, bingo, karaokê, shows à noite, jantar temático, festa do branco, enfim. Toda aquela programação vai estar ali naquele jornalzinho. E esse jornalzinho eles só entregam no dia, não tem uma programação prévia, não tem isso. Então eles só entregam no dia. Normalmente os cruzeiros de 7 noites, eles têm um jantar de gala, que a gente chama. Então sempre eu indico que leve uma roupinha mais social, uma coisa mais formal, porque sempre vai ter um jantar de gala dentro do navio. E esses navios hoje, atualmente, eles são muito grandes, mas são muito grandes mesmo. Então tem parede de escalada, tem toboágua, tem mini golf, tem muita coisa legal dentro dos navios para fazer, porque eles são enormes, sabe? Então eu quero deixar hoje essas dicas para vocês. Sempre que puderem, viagem de navio, porque vale super a pena. Quem tem passageiro aí que tá começando aí com a sua agência também, aproveite e indique para viajar de navio. E o navio é muito bom para quem trabalha com turismo, no caso nós, porque os preços são tabelados. Então a pessoa pode comprar direto no site da companhia marítima ou pode comprar numa agência de viagens e vai ser sempre o mesmo valor e a gente ganha aí a nossa comissão pela venda, né? Então eu sempre recomendo que viaje de navio, sim, que é uma viagem bem bacana, tá? E aí eu queria mostrar pra vocês, né, deixar essas dicas hoje. Esse navio aqui é o MSC, né? É o MSC. Eu já viajei de MSC e assim, gente, é legal. O MSC é uma rede de navios super modernas. Então é muito assim, por exemplo, tem aqueles painéis assim de LED,
sabe? Quando você entra para você apertar ali para você chamar o elevador, é como se fosse é um touch assim mesmo, como se fosse um tablet assim, antes da entrada no elevador, onde você aperta ali o andar que você vai. Aí abre a porta e você entra e vai direto pro seu andar. Aí, por exemplo, onde tem no centro do navio, normalmente fica uma pessoa ali cantando, fica ali uma pessoa, um músico, alguma coisa. Nesse centro, onde tem esse músico ali cantando, eles têm uma parede inteira, tipo uma parede interativa, como se fosse um telão, sabe? Um telão de show, mas enorme, assim, do navio todo. Então ele é muito moderno, ele é muito tecnológico, assim, sabe? As tomadas todas dos navios, assim, já são todas já adaptadas, né? Então é um navio muito moderno, tem cabines conjugadas, os móveis são mais novos, planejados. Então, assim, eu sempre digo que os navios da MSC são navios sempre mais modernos. Isso que eu acho bem legal. Até a questão ali do restaurante que você come, ele é um buffet mais moderno. É incrível, mas é super bacana. E aí a gente tem outras companhias marítimas, por exemplo, que faz aqui no Brasil a Costa Cruzeiros, e a Costa são navios mais clássicos. Tem um pouco de modernidade, mas ainda tem mais aquele clássico, tipo um Titanic, assim, sabe? Assim, mais luxuoso, assim, nesse sentido, sabe? Então, é legal, assim, a gente entender as diferenças também das companhias marítimas, né? Agora aqui no Brasil, então, só vai navegar mesmo na próxima temporada é o MSC e o Costa. E aí tem as outras companhias marítimas que viajam, que são empresas que só fazem internacionais, como a Royal Caribbean. A Royal Caribbean, ela já teve aqui no Brasil um tempo atrás, era bem forte aqui no Brasil, inclusive. Eu até viajei com o Splendor, que é o navio deles aqui. Mas aí agora eles só fazem Caribe e internacional, Europa, Estados Unidos e tal. E a Royal Caribbean é a empresa que tem os maiores navios do mundo. Agora eu nem sei mais qual que tá a categoria, mas eu acho que é o Harmony. Antes era a classe Oasis, agora acho que tem alguns maiores ainda, né? Mais novos e maiores ainda, que são da Royal Caribbean. Então pensa, gente, é uma cidade, o navio realmente é uma cidade, ele tem shopping dentro, é uma cidade em alto mar. É uma coisa assim impressionante mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei de navio, eu fiquei já impressionada, e eu viajei de navio a primeira vez era o Celebrity ainda, era da Iber, é uma companhia marítima que nem existe mais. E aí, quando eu viajei, eu já fiquei impressionada com o tamanho. E ele era, tipo, pequenininho. Comparado com esses atuais, ele era muito pequeno. E daí, esse eu fiz uma rota aqui no Brasil, aqui, que a gente fez ali Santos, Rio, com o pessoal da faculdade, ainda faz um tempão. Aí, depois disso, eu viajei com o Splendor, eu fui pra Argentina, fiz aquela rota da Argentina. Fiz também a Rota do Caribe. A Rota do Caribe foi o que eu mais gostei, foi com a Pullmantur. É uma outra companhia marítima que se chama Pullmantur. Mas a Pullmantur agora parece que não tá... Acho que fechou, né? Acho que agora da pandemia eles encerraram as atividades aqui. Aqui não, atividades de cruzeiros, né? Os navios já estavam mais velhinhos mesmo, então eu acho que eles até encerraram já as atividades. Mas... esses da Pullmantur, eu fiz a rota ali do Caribe. Então eu saí de Cartagena, que é na Colômbia. Aí eu fiz Aruba, Curaçao, Bonaire. A gente foi também para Caracas, na Venezuela. Panamá. Nossa, a ida pro Panamá foi incrível, sensacional, assim. Passar no canal do Panamá, ali visitar, assim, foi bem legal mesmo. Então Aruba, Curaçao, Bonaire, Panamá... e volta para Cartagena, é isso mesmo. Então foi bem legal, assim, uma rota super bacana que eu também recomendo. E que é uma rota, assim, que sai super em conta para quem quer viajar de navio, quem quer conhecer o Caribe, conhecer várias cidades ali, né? A gente conheceu várias cidades do Caribe. Eu fiz um passeio de submarino em Curaçao. Então a gente desceu 40 metros abaixo do mar, você desce com submarino mesmo. Submarino tinha janelinhas assim, então a gente desceu 40 metros abaixo do mar, foi uma experiência bem legal.
Fiz alguns outros passeios também ali em nado com golfinho, essas coisas, ali em Aruba também. Aruba eu acho que o lugar que eu mais gostei do Caribe até hoje foi Aruba. Eu acho um dos lugares mais lindos, assim. Eu acho que eu prefiro ainda, eu gosto bastante de Cancún, já fui algumas vezes para Cancún, mas eu ainda acho que prefiro Aruba. Aruba é um lugar que eu tenho que voltar. Tenho muita lembrança boa daquela orla, assim, branquinha, aquela areia branquinha, aquele mar, assim, muito cristalino, assim, muito calminho. Então foi uma viagem bem bacana essa que eu fiz de cruzeiro. E assim, e aí, gente, os navios, eles têm muitas rotas legais. Tem rota ali que eu gosto bastante ali no Mediterrâneo, na Europa, tem o Cruzeiro do Alasca. Eu super queria fazer, meu sonho é fazer aquele Cruzeiro do Alasca. Cruzeiro do Alasca. E assim, como eu tava falando pra vocês, depende do tipo de passageiro e do tipo de viagem, você vai indicar para que fique numa cabine interna, externa ou externa com varanda, tá? Eu sempre recomendo, passageiro que for primeira viagem, melhor não ficar na interna, ficar numa externa pelo menos, que aí vai ter uma luzinha, vai ter uma luz natural pelo menos ficando numa cabine externa, né? Assim, às vezes pessoas muito jovens, que nem, por exemplo, jovem e que vai para uma rota, por exemplo, um cruzeiro de carnaval, um cruzeiro de Caribe, é tranquilo indicar para ficar numa cabine interna, porque você passa a maior parte do dia só festando, né? Quem vai, por exemplo, jovens que vão para cruzeiro de carnaval, ou esses cruzeiros temáticos de música que tem agora, né? Vai ter vários aí. É aquele cruzeiro que você vai ficar o dia todo fora da cabine. Você só vai na cabine para dormir e olha lá ainda, né? Porque no meu primeiro cruzeiro, por exemplo, a gente passava a noite sem dormir. Ficava nas festas direto. Então, dependendo do perfil, esse perfil é legal indicar uma cabine interna, tá? Se for um passageiro, por exemplo, que é família, de repente indica uma externa, indica para pegar uma localização melhor, mais no meio do navio, que vai ser mais assertivo, tá? E se for, por exemplo, uma rota de um lugar mais frio, por exemplo, quando eu fui para Argentina, tava bem frio, ou um cruzeiro de Patagônia, cruzeiro de Alasca, por exemplo, é legal você indicar aí uma externa com varanda. Por que externa com varanda? Porque daí a pessoa vai ficar confortável na cabine dela, olhando lá para fora, não vai precisar ficar lá em cima, sabe? Que daí você fica sem. Imagina, você com uma cabine interna, você não vai ter vista nenhuma para fora. Se você tiver uma cabine externa, você vai ter uma vista, né? Mas essa cabine externa, normalmente, a janelinha é bem suja, né? Porque é normal, é igual a janela da casa da gente, né? Tipo, não tem como ficar limpando sempre. Então, a vista de fora é muito ruim também, é embaçada, não dá pra ver legal. Então, dependendo desses lugares que é uma região mais fria, que é mais de paisagens, assim, Patagônia, por exemplo, que é super comum ali fazer esses cruzeiros, é legal indicar para ficar numa cabine externa com varanda, que aí dá para ficar sentadinho na sua varanda lá ou dentro, olhando para fora, fica mais confortável. Outra coisa também que eu acho bacana indicar cabine externa com varanda é quem vai fazer cruzeiro de Réveillon. Porque o cruzeiro de Réveillon fica todo mundo lá em cima querendo olhar. E às vezes tem aquelas pessoas que é mais família, que é um casal, quer estar um pouco mais reservado, aí pode ver os fogos direto da sua varanda, entendeu? Então, por que eu tô reforçando isso? Porque é bem importante conversar com o seu cliente, conversar com o seu passageiro, entender qual é a expectativa dele para aquele navio, sabe? Porque assim, por exemplo, eu tive uma cliente minha que ela queria muito fazer um cruzeiro pelo Caribe, né? A opção que a gente tinha era uma opção desses da Pumantur, era um cruzeiro bom, barato, beleza, só que eu conheci o perfil dela. Ela era um perfil de uma cliente mais top, que quer um produto mais de qualidade, que não tem muito problema com o preço, sabe? Mais de idade também, quer ficar mais reservado. Então, o que eu fiz? Eu vendi esse cruzeiro para ela do Caribe que ela queria, mas eu peguei ali uma outra opção de um cruzeiro, de uma cabine, né? Uma categoria com upgrade, uma categoria mais reservada, que isso os cruzeiros têm também. Por exemplo, a MSC tem uma classe ali que se chama MSC Yacht Club. Esse MSC Yacht Club é tipo uma área privativa, digamos assim,
que a pessoa compra, paga um pouco a mais, mas aí ela vai ter, por exemplo, alguns serviços exclusivos, né? Uma cabine num local diferenciado, um mordomo, se ela quiser, para ajudar ela, para fazer a mala dela, essas coisas, alguns restaurantes selecionados para ela comer, uns horários específicos para ela jantar, onde não vai ter muvuca, não vai ter jantarada. Então, isso é bem legal. Tá, gente? Então acho que era isso, né? Eu queria falar um pouquinho, aproveitar aí que eu resolvi fazer essa live e aí eu queria pegar um conteúdo legal, né? Que pudesse ser útil, ajudar aí as pessoas que estão assistindo. Então espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas aí com relação a cruzeiros marítimos, tá? Eu vou deixar salva também, depois eu mando o link aqui pra vocês, pra quem não conseguiu pegar desde o começo. Mas tem várias dicas super bacanas aqui pra quem tá começando, quer aprender a vender cruzeiro e também pra quem ainda não teve a oportunidade de ter uma experiência de viajar de navio. E eu super recomendo porque eu acho sensacional, eu gosto bastante. Tá bom? Obrigada pra vocês que estavam aí comigo. Desculpa fazer essa live assim de última hora, né? Não avisei ninguém, não mandei um postzinho com o tema nem nada, decidi agora, mas eu acho que no final deu certo aí, consegui passar um conteúdo aí de valor para vocês. Tá bom? Beijo, gente, e um ótimo restinho de noite aí para todo mundo.